galera que assiste o WordCast Podcast, a gente está aqui com um programa novo agora que se chama 30 Minutos de Skills. A gente vai desenrolar alguns assuntos aqui relacionados a skills, que são habilidades a serem desenvolvidas aí para o sucesso. Tá? Hoje a gente separou 2 aqui, né, Rafa? Isso aí. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo a gente. É verdade, como um programa novo, meu nome é Eduardo Glavina e Rafael Riqueto. É isso aí. Bom, nós vamos falar hoje de 2 soft skills. Nós vamos falar de como lidar com os erros e o outro nós vamos falar uma relação entre o proativo e o reativo, tá? São 2 coisas muito importantes. Se você quiser alavancar a tua carreira ou seus negócios, aí você precisa prestar atenção nisso, tá bom? Show de bola. Pessoal, os soft skills, né, são essas habilidades que a gente pode desenvolver, adquirir, e elas têm muito a ver com a habilidade emocional também, questões emocionais, porque quando vem o problema, quando vem a necessidade, que você vai demonstrar suas habilidades de lidar com determinadas situações. Então a gente separou 2, e como lidar com erros, como lidar com os erros é uma questão muito emocional. Vou puxar aqui o gancho e a gente vai desenrolando o programa conforme vai andando. Uma das dificuldades de lidar com erro é a questão da rejeição, é a questão da aceitação. Quando uma pessoa está muito determinada a não errar, a não falhar, a ser excessivamente correta, né? Assertiva, quando ela não se permite, não se dá o direito de errar, primeiro que ela está falhando até com a própria humanidade dela, né? Que isso é desumano, a pessoa não tem o direito de errar e de falhar, e está atrapalhando até o seu próprio futuro, na sua tomada de decisões e tantas outras coisas. Então um dos pontos importantes como lidar com os erros é o que me fere, o que me machuca, o que me dói, o que me força tanto a não querer errar. Então, se caso eu errar, qual é a dificuldade de eu admitir meu erro, de perceber o que eu errei, qual a dor que me gera, né, Rafa? Até porque a gente associa muito o erro a problema, a gente associa o erro a coisas negativas. E não necessariamente. O erro pode me ajudar a ter novas descobertas, né? Tem lá a máxima, né, do inventor da lâmpada, né, Thomas Watson, que ele faz mais de 1000 testes e aí fala, cara, como que você não desistiu no meio do caminho? Ele fala, olha, não é que eu tive 1000 fracassos, eu tive 1000 maneiras diferentes de fazer uma lâmpada. Por quê? Porque ele enxerga no erro uma oportunidade de uma nova descoberta, né? O erro ele já está intrinsecamente associado à punição. Então, todo erro deve ser punido. Né? Então o erro é uma vergonha. O erro já é um conceito de que você falhou, fracassou. Então tem tudo isso em relação ao erro. Só que o erro hoje em dia ele é muito bem visto. A gente tem alguns programas aqui que vai falar, por exemplo, né, sobre alguns sistemas de Agile, por exemplo, que usa o erro a favor do sistema. Então eu preciso fazer testes, descobrir os erros para corrigir esses erros e depois então dar certo. Ou seja, o erro ele é importante nesse processo, precisa aparecer os erros para que a solução mais próxima da solução perfeita chegue, né? Mas antes disso tem o erro, né? Então o erro é importante. Uma pessoa que toma decisões ou que se destaca pela sua capacidade de tomada de decisões, uma das questões mais importantes é que ela não pode ter medo de errar, porque ela vai errar. Mas se ela errar, qual a habilidade dela de lidar com os erros? Se cada erro que a gente comete, a gente traz para o lado pessoal e se sente fracassado, a gente não vai querer errar. E tudo bem, você pode não errar, mas também não vai roubar completamente a sua ousadia, o seu altruísmo, a sua vontade de fazer algo diferente e talvez até a sua identidade. Exato. E você falou uma coisa muito importante, né? O erro está associado à punição e às vezes a punição é da própria pessoa. O ambiente não pune, sei lá, a pessoa que está acima dela não pune, mas ela vai se punir porque ela se preocupa muito com a opinião dos outros. Tem um programa que eu gosto muito de assistir, que chama Desafio sobre Fogo, né? Que os caras são ferreiros e eles precisam reconstruir armas, né? Espada, faca, machado, espadas na forja. E tem 2 provas para poder testar quais das armas ali foram mais bem sucedidas. A primeira é o teste de afiação, então é aquela espada cortando alguma coisa para ver se ela está afiada.
E a segunda, que pra mim é uma aula aquilo, aquela espada, ela vai golpear alguma estrutura resistente. Então vamos supor que seja essa mesa. E o que os jurados falam ali, que a espada que vai vencer aquele desafio, não é o resultado que a espada vai fazer na mesa, mas é o resultado que a mesa vai deixar na espada. Isso é muito legal. Qual vai ser mais resistente? Qual vai ser mais resistente, porque em algumas situações você tem problemas com os erros e não é o resultado que vai gerar depois do erro externamente, mas é o resultado que vai gerar com o erro dentro de você, da autocobrança, né, do pensamento crítico com você mesmo e tudo mais. E aí, acho que até faz já um link para o segundo soft skill que a gente separou para hoje, que é o proativismo e o reativismo. Porque uma pessoa proativa, ela é uma pessoa que ela sabe administrar muito bem os erros dela, porque ela se joga, né? Você falou que às vezes a pessoa que ela tem algum problema com o erro, qual que é o melhor caminho? É se esconder. Então eu não vou ser ousado, eu não vou me expor, porque eu tenho medo do erro. Já uma pessoa que é proativa, essa pessoa ela sabe lidar um pouquinho mais com os erros, porque ela sabe que é a ousadia e a exposição que vai abrir portas para ela e tudo mais, né? Já uma pessoa reativa não, é uma pessoa que ela precisa ser estimulada porque ela fica com muito medo e depois que ela é estimulada pode até ser que ela traz um resultado muito bom, mas primeiro precisou alguém dar uma cutucada ali para ela poder se mexer, né? Tem até uma figura na internet que são 2 lápis, um com a ponta gasta e um com a ponta afiada. E aí o escrito é assim: é fácil parecer perfeito quando você não faz nada. Legal. Então, dentro de uma empresa, dentro de uma família, você tem pessoas que se abstêm da tomada de responsabilidade, de corrigir um problema, de ajudar com alguma coisa, ou dentro da empresa. Então você se abstém de tomar decisões, de ser importante, de crescer, de se expor, né? Medo de falhar e medo de, caso essa falha venha com punição, ser demitido ou ser envergonhado publicamente pelo erro que cometeu. Isso massacra as pessoas e rouba delas a potência de vida, a potência de alegria, de realizar coisas importantes, porque todo mundo tem um prazer na realização de alguma coisa relevante e importante. Então, geralmente, né, sem querer ser muito psicológico, né, psicólogo, a questão do erro tem a ver com a rejeição. Instintivamente, o medo de rejeição é uma ferramenta de sobrevivência da humanidade. Eu não quero ser rejeitado, então não quero errar. Para não errar e ter que ouvir de alguém que eu errei, que eu falhei, ou me ser exposto dessa forma, ter que lidar com a culpa e todas essas coisas, então melhor é não fazer nada. E aí você tem uma pessoa que se expõe, que é assim, tudo bem, eu errei. E aí? Então, toda carreira de sucesso vai ter muitos erros, toda empresa de sucesso cometeu muitas falhas, aprendeu com os erros. Então, partindo do princípio que você rompeu com esse medo, o que fazer com os erros que comete, né? Exato. E é muito importante olhar para a habilidade de lidar com os erros como um soft skill, porque isso tem o poder de abrir portas para as pessoas. Porque uma pessoa que tem problemas quando ela comete erros, além de ela não ter a proatividade, ela também se torna uma pessoa insegura. E uma pessoa insegura, ela não passa segurança para as outras pessoas que estão ao redor também. E isso acaba que quem demanda coisas para você, quem quer confiar em você para poder, né, iniciar um novo departamento, iniciar um novo negócio dentro da sua empresa, não vai conseguir confiar em você da forma que deveria, porque não sente uma confiança, porque você está preso de alguma forma. Então, o mercado de trabalho prefere pessoas um pouco mais ousadas e que sabem lidar com o erro. E a questão de lidar com o erro, também ele destrava outros skills. Por exemplo, a habilidade de falar em público. Por que tanta gente trava? Porque tem medo de falhar, de errar, de gaguejar, falar besteira. Então a gente está aqui se expondo num vídeo, falando sobre um determinado assunto. A gente não é a pessoa mais especialista, sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente, sempre vai ter alguém que possa olhar com um olhar crítico e dizer assim, poxa, não é tão legal, não é exatamente assim, mas não tem problema, ninguém é dono da verdade absoluta e não tem problema com tem que se libertar do medo da crítica. Uma das coisas que lidar com o erro, que eu acho importante, é que é necessário coragem. Então existe uma covardia, né, em relação a não se expor. A coragem, primeiro, errei. Por que errei?
Porque eu posso colocar a culpa em outras pessoas, em outras circunstâncias, e sempre delegar a minha responsabilidade de culpa. Quando, na verdade, o meu erro, ele é um feedback, pode ser de outros ou para mim mesmo, de coisas que eu posso aperfeiçoar e melhorar. Se a vida é um aperfeiçoamento, cada erro é um feedback de correção, então eu vou sendo refinado pelos meus erros. Que legal isso. Costumo dizer que eu tenho um fio de barba branca para cada cagada que eu já fiz na vida. Rapaz. Então, como minha barba é toda branca, então, mas é assim que se adquire maturidade. Então, por exemplo, dificilmente você vai encontrar alguém maduro que não tenha se exposto ao erro. Sim. Então, quer dizer, me preservei tanto que não amadureci. Sim, sim. É muito legal isso também que você está dizendo, porque você vê como é um comportamento que ele vem mexendo em vários outros comportamentos, né? Me tira a coragem, não me coloca em exposição, que consequentemente não vai me dar oportunidades. Imagina um empresário que nesse momento agora que nós estamos vivendo de muita competição, de mercado difícil para todo mundo, e o empresário ele é uma pessoa que tem muitos medos dentro dele, né? Ele vai demorar muito para agir, então ele vai ser reativo se a economia apertar ele, se o governo apertar ele, se uma nova pandemia apertar ele, ele vai ser reativo com aquilo para ele poder agir, mas talvez ele vai perder oportunidades se ele tiver o proativismo. E aí esse proativismo ele só vem, na minha opinião, se tiver uma dose de ousadia. E a dose de ousadia precisa ser conseguir combater esse medo. Tem uma frase que fala de proatividade e reatividade que é o seguinte: tome decisões conscientes e não forçado pelas circunstâncias. Legal. E isso é um lema para quem quer ter sucesso. Porque se você sempre toma decisões forçado pelas circunstâncias, você só vai olhar para o teu casamento com um olhar de aperfeiçoamento o dia que ele entrar em crise. Você só vai olhar para a educação dos seus filhos o dia que você descobrir que o teu filho está indo por um caminho mau e talvez seja tarde demais para remediar. Talvez você vai tomar decisões em relação à tua empresa depois que o caixa já estiver estourado, que alguém já estiver roubando. Então, isso são posicionamentos reativos, é sempre esperando pelo pior. Então, é um empresário ou uma pessoa que ela torce pelo melhor, mas pela falta de coragem ou de habilidade de lidar com o real. Então, tipo assim, não, olha um problema, não, sabe? Então você vive numa torcida de que sempre aquela ligação que você recebe seja uma notícia boa, porque você não está no controle. Então, já que o telefone tocou e eu vou ter que reagir, espero que não seja tão ruim. Perceba que é uma construção de um padrão mental e às vezes a gente não presta atenção nisso. Nós vivemos hoje na era da informação, muitos defendem a era do conhecimento, porque nós temos acesso rápido a todas as coisas, e é tudo muito fácil na nossa mão, né? Antigamente você não tinha acesso a Uber tão fácil, a iFood tão fácil, hoje é tudo muito rápido, muito fácil na nossa mão. O que eu quero dizer com isso? Que o que antes, para mim, eu precisava ir até uma livraria para escolher um título, escolher um autor, agora toda hora cai coisas para eu ler. Então, às vezes, eu não estou escolhendo os meus hábitos, eu não estou escolhendo as minhas compras, não estou escolhendo nem o que eu estou lendo. Eu estou sendo reativo àquilo que o cenário está colocando ao meu redor. O YouTube te oferece, por exemplo, coisas em qual você reage. Então, se você reagiu com comédia, ele vai te mandar comédia. Se você reagiu com fofoca, ele vai te mandar fofoca. Então, quer dizer, você vai, quando ele te manda, você recebe de novo, reage de novo. Então, quer dizer, você vai sendo alimentado pelas suas reações daquilo que o mercado te oferece. Isso. Aí se você para pensar, você fala, será que o que eu estou consumindo, as roupas que eu estou vestindo, o que eu estou assistindo, de fato é o que eu quero? Aí você traz isso para sua carreira, você traz isso para os seus negócios. Parece uma coisa simples, mas é um padrão mental que a gente está sendo alimentado. E quem consegue romper com isso, pastor, na minha visão, consegue andar um pouco na contramão e se apropriar disso, né? Então, sei lá, um empresário, vou dar um exemplo aqui, tá? O dono lá da WhatsApp, né? O Flávio Augusto, né? Esse camarada, ele percebeu que existia um momento de ansiedade pelo ensino, pelo aprendizado do inglês, e as pessoas queriam coisas rápidas. O que ele fez? Ele revolucionou o mercado falando que você aprendia inglês em 18 meses, o que pode ser uma verdade numa base do inglês, mas precisa dar uma continuidade nesse estudo depois. Por quê?
Porque ele saiu dessa onda aqui, desse pensamento comum, ele de fora, ele consegue observar quais são os padrões de comportamento e aí ele entra com um produto novo no mercado e aconteceu o que aconteceu, A pandemia mostrou muito isso, né? Quem foi proativo e quem foi reativo, né? Então, por exemplo, o cara teve que esperar o negócio dele fechar de vez, não conseguir abrir para pensar em migrar para o digital. Outras pessoas já entenderam o mercado antes, que é o caso, por exemplo, da Magalu, que percebeu, já estava migrando, então a pandemia potencializou uma ação que eles tiveram anterior. Exato. Então, quer dizer, quando a gente é reativo, a gente está sempre apagando incêndio, sempre levando porrada. Sim. Então você está sempre na defensiva. Então você imagina que um boxeador está ali, está com a guarda ali e sempre esperando tomar um soco primeiro para depois reagir àquele soco. Isso aí. E não tem uma estratégia própria, né, de pugilista, né? Então, até de esperar a pancada, mas agir com preparo e não só de se defender. Exato. Então, quer dizer, porque o que acontece agora? Existe uma curva de aceleração do tempo muito grande acontecendo. Então, se antigamente as coisas demoravam 50 anos para evoluir, com o boom da modernidade, da tecnologia, as coisas mudam muito rápido de um ano para o outro. Então, quer dizer, eu não tenho tantas fotos da minha filha de 15 anos pequena e em pouquíssimos vídeos, e o da minha de 6 anos, quer dizer, de 10 anos, a diferença de idade de uma para outra, eu tenho 1 bilhão de vídeos, porque as coisas mudaram muito rápido em 10 anos. Né? E aí você tem realmente as ofertas todas que a gente tem da tecnologia, da comodidade, e as coisas que virão que a gente ainda não imagina. Então você tem uma profissão hoje que é o futurologista, que tenta prever como que vai ser o futuro e com uma margem de acerto pequena. Sim. Então quer dizer, mas as coisas estão mudando e a gente não consegue prever o tempo todo. Não é só uma questão de estar antenado, mas é uma questão de tomar as rédeas da própria vida, da própria existência, para não ficar só reagindo aos problemas que acontecem. Mas isso não só como empresário, né, Rafa? Como pessoa, como ser humano. Isso, pra tudo, porque vamos pegar dentro do contexto vida, saúde mental, emocional e física. Se você, por esse padrão mental que o cenário coloca você se torna uma pessoa reativa, é uma pessoa que só vai pensar em cuidar da alimentação, do corpo, da saúde, depois que para alguma coisa, depois que tem algum problema de saúde, vai parar no médico, o médico fala, ou você... Tem vários casos, né? Do médico fala assim, cara, ou você se cuida ou você morre. Aí essa pessoa se mexe. Nós temos muitos amigos assim, né, que ele tomou um susto do médico, cara, você não tem mais muitos anos de vida, você não vai ver seu filho crescer se você não mudar. Então aí ele toma um choque. Bom quando a pessoa acorda, né? Mas poderia ter sido tarde. Sim, exatamente. E em algumas situações acontece. Então, pensar que eu preciso criticar os meus hábitos, as minhas atitudes, inclusive as minhas emoções, para saber se eu estou sobrevivendo, né? Ou se eu tenho controle da minha vida, porque também acho que dá para fazer uma analogia a isso, né? Uma coisa é eu sobreviver. Então eu acordo todos os dias, eu tenho a minha rotina e eu vou vivendo aquilo e tudo mais. Outra coisa é eu ter o controle da minha vida, e de fato eu vivo, porque eu posso tomar decisões. Se eu vivo só no reativismo, primeiro, eu não tomo as minhas decisões, eu tomo decisões que colocam para eu tomar. E outra, eu sempre estou enforcado, eu sempre estou atarefado, eu sempre estou com muita coisa, então eu estou sendo forçado a tomar decisões. Eu não estou tomando decisões porque eu quero, porque eu gosto, porque é importante para mim. Eu acho que o programa que a gente faz, essa ideia dos skills, ele sempre tem a ver com ou com uma alta performance ou pelo menos com uma performance melhor. E a questão da mediocridade é você estar satisfeito com coisas medianas, com coisas que não são tão boas, com o paralelo, com o xing-ling da própria vida, né? Então existem muitas áreas na vida que elas não te trazem uma satisfação, não te traz uma alegria, mas está em equilíbrio. E aí é um estilo de vida de pessoas, né? E talvez todos nós se encaixamos um pouco nisso, que é do equilibrista de pratos. Então eu estou com essa área da minha vida aqui equilibrando, mas isso traz um certo cansaço, porque toda hora eu estou correndo para girar um daqueles bastões para que os pratos continuem girando. Eu acho que a vida de todo mundo é um pouco assim, mas
Mas isso talvez na mediocridade, ela não deveria ser tão cansativo. Exato. Porque você está no controle, não os pratos quase para cair, Sim. sabe? Tipo, já cansa, meu Deus, tem que voltar naquilo de novo, voltar naquele assunto, voltar naquela área da vida. Então, se a gente quer viver uma vida boa, então aquilo que às vezes a gente está arrastando não deveria esperar estourar. Se está arrastando, se já está difícil levar, sabe, conversas que a gente adia ou coisas que a gente suporta que já está pela tampa, mas você não vai falar até que o problema exploda. Então, por exemplo, o que tem na tua vida que você está meio que aqui, ó, e você continua tolerando? Isso é um ponto de vista. E sofrendo com isso, sabe que sofre. Então, quer dizer, você é reativo. Então, para você ser proativo, poxa, eu não preciso passar mais 10 anos arrastando esse assunto, vou resolver ele agora. Deixa que quebre, deixa que exploda, deixa que dê errado, até para que haja conserto logo. E você vê a correlação de uma coisa com a outra, então acho que esses dois temas aqui é muito importante, porque às vezes eu arrasto tudo isso por medo. Pelo medo de tomar a decisão. E de essa tomar a decisão de alguém vai me julgar e aí eu estarei errado. Então, ou seja, eu vou colocando aquilo debaixo do tapete pelo medo da exposição, porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ser injusto, medo de um monte de coisa, e aí eu vou vivendo essa vida de reativismo. E o reativismo leva a pessoa a ser uma pessoa que procrastina muito. Dentro do mercado de trabalho, eu sempre vou defender aqui bastante o mercado de trabalho, porque eu estou no mercado há um tempo e vejo o quanto que isso pesa de uma pessoa que tem as suas tarefas, né? A gente falou de um programa muito legal que nós fizemos sobre Agile, que tenta trazer agilidade para todas as coisas. Não combina com uma pessoa que deixa para fazer amanhã aquilo que pode fazer hoje. Isso parece um clichê, parece uma frasezinha de adesivo, mas é uma verdade. Eu teve uma fase da minha vida que ainda bem que eu despertei para aquilo. Porque eu chegava no meu trabalho e eu fazia lá, sempre tive meu hábito de fazer um to-do ali, né? Então eu levantava tudo que eu tinha que fazer naquele dia. E o que dava pra fazer no outro dia eu fazia. Por quê? Porque eu tava muito cansado naquela época. Isso tem acho que uns 7 ou 8 anos. Eu tava muito cansado naquela época, então o que dava pra fazer no outro dia eu fazia. Só que no outro dia, além daquilo, eu tinha outras coisas acumuladas e tudo mais. Teve uma hora que deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, não. Eu, mesmo que seja cansativo, eu vou fazer. E aí o que eu comecei a fazer? Eu percebi que daquelas atividades eu tinha atividades que eram mais difíceis e atividades mais fáceis. Se eu começasse o meu dia com as atividades mais fáceis, mesmo sendo fácil, ela ia me cansar. Então eu estava procrastinando as mais difíceis. Então eu comecei a inverter. Eu peguei as atividades mais difíceis e comecei a fazer primeiro. Porque quando eu terminava de fazer as atividades mais difíceis, eu já estava cansado, mas as atividades eram mais fáceis. Eu não me dava desculpa de falar, é fácil, eu vou levar para amanhã. Então, essa inversão de o que é mais difícil eu começo a fazer primeiro, para depois eu começar a fazer o que é mais fácil, isso mudou tudo. E dali em diante eu comecei a virar um pouco esse jogo e parei de ser um procrastinador ali. Tem um livro, ou uma técnica que fala assim, comer um sapo cru todas as manhãs. É um jeito dele ilustrar que se eu começar as minhas tarefas pela parte mais difícil, todo o restante fica mais fácil. Sim, tem energia, né? Se eu quero já poupar e já não quero encarar as coisas, provavelmente meu dia vai se tornar cansativo, eu vou deixar as coisas mais difíceis para um momento que eu estiver mais cansado, todas essas coisas. É claro que é assim, né, pastor? Acho que precisa ficar óbvio para quem tá ouvindo que a gente não tá falando que a pessoa tem que se jogar ao erro e se expor sem responsabilidade, se não precisa se preocupar com a opinião dos outros, porque isso pesa, principalmente, né? A gente faz um trabalho de mapeamento comportamental e pessoas comunicadoras que gostam, né, da opinião dos outros e se preocupam com isso, ela vai sofrer. Então tem que ter um ponto de equilíbrio. O fato é, se isso te trava, se isso te pesa para você, se isso você percebe que atrapalhou a sua carreira até aqui, fechou portas para você, ou não abriu portas, porque às vezes não é fechar a porta, né? Mas você percebe, você sabe que se você tivesse se jogado um pouco mais, você tinha aberto portas. Né? Tem uma coisa que chama positividade tóxica, que é tipo pessoas que forçam estarem bem o tempo todo, dá raiva, sobre né? elas e sobre as outras.
E também tem a questão da motivação tóxica. O que a gente está falando é sobre uma performance boa de vida, e é claro que isso tem que adaptar isso para a tua vida, para a sua capacidade de viver. E o despertar dessas coisas é você lidar com aquilo que está sendo negativo sobre a tua vida e agir a respeito disso. Quando você dá muitas ideias a respeito de como acordar, de que hora acordar, de como viver a sua vida, se torna tóxico, porque cada um é cada um. Tem que saber dosar isso na sua própria vida. E parece que se eu não tô fazendo, eu tô errado. Aí é mais um peso nas minhas costas, E também é uma questão de decisão. Por exemplo, fazer ou não fazer é uma tomada de decisão. E a partir do momento que eu não decido fazer, por exemplo, você tá um dia que você tá péssimo, você tá mal. E aí você fala assim, poxa, eu vou procrastinar, eu vou deixar pra lá. Bom, se for uma decisão consciente, eu não vou fazer hoje, porque hoje eu vou dormir, eu vou descansar pra estar bem. É uma decisão. Então você não deve sofrer com essa decisão. O que é importante, é que o Rafa tá falando, quando eu procrastino, porque eu permiti não tomar decisões e a vida me fez procrastinar, empurrar, eu fico empurrando as coisas com a barriga, levando uma vida difícil, se torna cada vez mais difícil. Só isso. Mas eu decidi, né? Eu tenho o senso do controle, né? E não vou me sentir culpa por isso. Então, por exemplo, uma mãe que cuida de filho, que tem um monte de tarefa, tudo. Eu vejo muitas mulheres que elas têm um peso, cara. Tipo assim, de ter um tempo de descanso. Porque ela imagina o que a mãe diria, ela imagina o que o marido diria, o que a amiga, o que ela mesma, a sua própria cobrança, ela não toma uma decisão consciente e fala assim, hoje eu não vou fazer. E ficar em paz, porque até às vezes decide, mas não fica em paz com isso. Você vê, de novo a gente volta pro problema do erro. Como eu consigo lidar com o erro. Porque às vezes ela tá colocando na cabeça dela que um dia de descanso é um erro para as outras pessoas que estão ao redor dela, e na verdade não é. Para o meu pai, por exemplo, que é mais antigo, se você acordar tarde, você está errado. Não importa para ele que hora que você foi dormir produzindo, porque para ele acordar tarde é errado. Mas é uma questão de conceito. Se a gente não tiver os nossos próprios conceitos bem definidos, fica difícil tomar decisão. Se você está baseando a sua decisão na opinião de outras pessoas. Sim. A gente lida com pessoas, né? E às vezes você tem uma dificuldade, que o medo de errar faz a pessoa demorar um século para tomar uma decisão, porque ela quer saber se vai chover, se não vai chover, se ela for, se ela não for. No final das contas, ela não está com coragem de lidar com a responsabilidade da sua decisão. É medo de errar. Mas o problema é o seguinte, se você errar, não é você que vai pagar por ele? E por que tanto medo? E outra, quem é que sempre acerta? E qual o problema? Por exemplo, você toma uma decisão entre um carro e outro. E aí você acabou comprando não estudou tão bem sobre aquele carro, e aquele carro você comprou e teve um problema. Um problema mecânico, você gastou dinheiro, você perdeu. E aí teu amigo vai falar, pô, mas que besteira que você foi fazer, nada a ver comprar um carro desse. A questão é, o teu amigo não vai pagar a tua conta do mecânico, e você poderia ter comprado um carro e ele ter sido excelente. Ninguém vai te aplaudir quando você faz nada certo. Sim. Dificilmente as pessoas vão te aplaudir nas suas boas decisões. Então por que você vai aceitar as vaias? E olha, aí é que tá, acho que a grandeza da vida é enxergar essas dificuldades e traumas como um degrau pro meu crescimento. Sabe por quê? De todas as vezes que eu errei, tomei decisões erradas na minha vida, eu cresci muito mais do que das decisões certas. As decisões certas às vezes abriram portas pra mim e tudo mais, mas crescer de maturidade, de cuidado com a família, de saber que o terreno que eu tô pisando é um terreno mais firme, foram nas decisões erradas. Então, ninguém, por exemplo, consegue crescer muito na vida. Vou dar um exemplo aqui, lá no Caribe. Você tá de férias no Caribe, você vai crescer culturalmente, você tem um monte de coisa que vai aprender ali. Mas, cara, quando você passa por um aperto, né, que você precisa se desdobrar, ser criativo, para poder sair daquela situação, aquilo se transforma num ser humano melhor, né? Imagina a galera que trabalha hoje com trade, por exemplo, né? Quantas decisões erradas o cara não toma no dia analisando um gráfico. Quantas decisões erradas não toma um diretor de uma empresa, e vidas dependem dele, empregos, famílias dependem daquilo. Se o cara ficar se culpando por cada decisão, ai caramba, olha o que eu fiz, as pessoas, cara, quando ele acertou, não beneficiou um monte de gente?
Sim. Então não adianta ser muito sensível emocionalmente. Lidar com os erros é uma dificuldade emocional que está ligada no final das contas, a questão de rejeição. O próprio se rejeitar. E tem tudo a ver com a atividade, a reatividade e a proatividade. Só é proativo, só avança quem é menos medroso. E só para finalizar aqui, que a gente já está chegando nos minutos finais, a vida é assim. Então, vai, toma a decisão, arca com as consequências, toma a decisão, arca com as consequências, toma a decisão. Tempo esgotado! E bora! Isso aí. E é isso aí. Esses foram os nossos 30 minutos de skills. Muito bom. Espero que você tenha gostado. Reflita sobre isso. Erre, mas erre com responsabilidade. E busque muito mais ser proativo do que reativo. Você vai ter o controle da sua vida e as coisas vão mudar. Isso aí, pessoal. E agora eu vou falar uma coisa de blogueiro, hein? Se inscreve no canal, toca no sininho, dá like, manda esse vídeo para todo mundo aí que você acredita que possa ajudar. Um abraço, obrigado. Até mais.